Está este estado de assuntos em acordância com a vontade de Deus? Se sim, então ele é um Deus estranho. Se não, então como um Deus com poder absoluto não consegue contrariar algo que não vai de encontro à sua vontade? É preciso perceber que são duas realidades que acontecem ao mesmo tempo, quase como se fossem duas linhas paralelas, não é? Que elas continuam e seguem-se no tempo na mesma direção, mas elas nunca chegam a conflituar uma com a outra. Há que perceber que a dimensão da omnipotência de Deus e do poder absoluto que Deus tem, em nada contradiz, nem em nada se vê abalada pela possibilidade de tu ou eu termos o nosso próprio poder. O nosso livre-arbítrio em nada conflitua e em nada ataca o facto de Deus ser omnipotente. Se Deus pode fazer, porque é que depende de nós fazermos certas coisas? Só que o que eu acredito é que Deus concede-nos livre-arbítrio. Deus dá-nos liberdade de escolha. Essa liberdade de escolha é uma consequência direta e necessária da existência do bem. Como o Lewis fala, e eu próprio já escrevi sobre isso, na linha de Chesterton e do livro de Jó, a existência do mal e a dimensão do mal não é uma realidade própria e autónoma. Quando o mal existe, é a ausência do bem. Ou seja, a existência do mal depende da existência do bem. E da existência do bem depende uma coisa que é a liberdade humana, o livre-arbítrio. E quando nós percebemos que a única forma de o poder absoluto de Deus se concretizar na nossa vida é nós termos liberdade para escolher, então percebemos que um não conflitua com o outro. Somente tendo livre-arbítrio é que faz sequer sentido que Deus exista. Porque senão, daquilo que nós falávamos e tratávamos, era uma vida de escravidão. Se Deus, de facto, fosse uma entidade abstrata, altamente autoritária e que em nenhum momento te desse a ti o poder de escolher, como é que nós poderíamos dizer que viveríamos bem? Se nós, quando somos crianças, somos e praticamos o mal, somos castigados, aquilo que nos dizem é que priva-nos, não é, a nossa liberdade. Por isso é que eu digo que quando há mal quer dizer que não há bem, e quando não há bem, uma das coisas que não existe em princípio é a liberdade de escolha. Deus concede essa liberdade de escolha, que não se contradiz com o seu poder absoluto, e ele fala porque ele não quer impor o seu poder numa primeira fase. Aquilo que ele quer é dar-te a ti, dar-me a mim, a oportunidade de escolher. E aí sim, depois acredito que naturalmente o livre-arbítrio traz consequências mediante as escolhas que tu fazes. E se a escolha for de facto a desobediência e for contrária àquilo que Deus incumbe, então eu acredito que aí está, naturalmente as consequências serão negativas.